Sua noiva colocou algo na comida de seu filho. A voz de Isabela cortou o burburinho do restaurante como uma lâmina afiada. O salão inteiro pareceu sugar o ar de uma vez só. As conversas morreram. Os talheres pararam no ar. Todos os olhares se voltaram para a mesa principal, onde Rodrigo Mendes, o empresário mais influente da cidade, sentava-se ao lado de sua noiva Valentina e de seu filho Gabriel, um menino de apenas 9 anos que segurava um copo de suco enquanto o prato de macarrão fumegava à sua frente. Valentina levantou-se tão rápido que a cadeira rangeu contra o piso de madeira. Seus olhos verdes brilharam com uma fúria gelada. Ela apontou o dedo em riste para Isabela, que permanecia de pé a poucos metros da mesa, com o bloco de pedidos tremendo em suas mãos. Quem você pensa que é para me acusar de algo assim? A voz de Valentina saiu baixa, mas carregada de veneno. Você é só uma garçonete miserável que não sabe o lugar dela. Eu poderia comprar este restaurante inteiro e demitir você com um estalar de dedos. Isabela sentiu o calor subir pelo pescoço. Seu coração martelava no peito, mas ela manteve os olhos fixos em Valentina. Não ia abaixar a cabeça, não dessa vez. Eu vi o que a senhora fez, disse Isabela, forçando a voz a sair firme. Eu estava trazendo o pedido da mesa ao lado e vi quando a senhora tirou algo do bolso e jogou no prato do menino enquanto ele olhava para o celular do pai. O rosto de Rodrigo estava pálido. Ele olhou para Valentina, depois para Gabriel, que havia largado o copo e observava tudo com os olhos arregalados, a boca ainda cheia de macarrão. Isso é um absurdo, rosnou Valentina, virando-se para Rodrigo. Amor, você vai deixar essa criatura me desrespeitar assim, na frente de todos? Rodrigo hesitou. Isabela viu a dúvida se instalar nos olhos dele. Ele era poderoso, temido, acostumado a ser obedecido. Mas agora estava dividido entre a mulher que amava e a acusação que acabara de ouvir. Isabela, disse Rodrigo, e sua voz tinha aquele tom de autoridade que ele usava em reuniões de negócios. Você tem certeza do que está dizendo? Porque uma acusação dessas é muito grave. Isabela apertou os dedos contra o bloco de pedidos. Sentiu todos os olhos do restaurante cravados nela. Alguns clientes já seguravam os celulares, prontos para gravar. A gerente do restaurante, Dona Carmen, observava da entrada da cozinha com uma expressão de pânico absoluto. Eu tenho certeza, respondeu Isabela. Sua voz não tremeu. Vi com meus próprios olhos. Valentina deu um passo à frente, invadindo o espaço de Isabela. Ela era mais alta, usava saltos caros, e seu vestido vermelho parecia gritar poder e dinheiro. O perfume que exalava custava mais do que Isabela ganhava em um mês inteiro de trabalho. Você está acabada, sussurrou Valentina, tão perto que apenas Isabela podia ouvir. Eu vou destruir você. Vou fazer com que ninguém nesta cidade te dê emprego. Vou processar você por difamação. Quando eu terminar, você vai implorar para voltar a lavar pratos. Isabela deu um passo para trás, mas manteve o olhar firme. Algo dentro dela se recusava a ceder. Talvez fosse a lembrança de sua própria mãe, que criara 3 filhos sozinha, sem jamais baixar a cabeça para ninguém. Talvez fosse a imagem do menino sentado àquela mesa, inconsciente do perigo que poderia estar correndo. Eu não vou abaixar a cabeça, disse Isabela em voz alta, para que todos pudessem ouvir. Não quando uma criança pode estar em risco. O restaurante inteiro segurava a respiração. Dona Carmen finalmente saiu de trás do balcão e caminhou até eles com passos apressados. Ela era uma mulher de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos presos em um coque apertado, e seu rosto carregava décadas de experiência lidando com clientes difíceis. Senhor Mendes, senhora Valentina, por favor, começou Dona Carmen, com as mãos entrelaçadas na frente do corpo. Vamos resolver isso com calma. Isabela é uma funcionária exemplar. Nunca teve nenhum problema aqui. Tenho certeza de que houve um mal-entendido.
Mal entendido? Valentina girou sobre os saltos, mirando toda a sua raiva em Dona Carmen agora. Sua funcionária acabou de me acusar de tentar envenenar uma criança. Isso não é mal entendido, é crime, é calúnia. Rodrigo finalmente se levantou. Ele era alto, tinha ombros largos e uma presença que dominava qualquer ambiente. Suas têmporas grisalhas e o corte impecável do terno revelavam um homem que construíra um império do zero e não tinha medo de nada nem de ninguém. "Gabriel", disse Rodrigo, olhando para o filho. "Você comeu alguma coisa do prato?" O menino balançou a cabeça, os olhos ainda arregalados. "Só 2 garfadas, pai, quando você me mostrou o vídeo engraçado no celular." Rodrigo olhou para o prato. O macarrão estava quase intocado. Ele pegou o garfo, revirou a massa, examinou cada pedaço como se pudesse encontrar algo suspeito ali. Não viu nada fora do normal. "Isabela", disse Rodrigo virando-se para ela, "você disse que viu Valentina colocar algo no prato. O que exatamente você viu?" Isabela engoliu em seco. Todas as palavras que tinha ensaiado na cabeça pareciam ter evaporado. Mas ela forçou a boca a se mover, a formar as frases que precisavam ser ditas. "Eu vi a senhora Valentina tirar um pequeno envelope do bolso da bolsa", disse Isabela, apontando para a bolsa de grife que descansava no encosto da cadeira de Valentina. Era um envelope branco, pequeno, do tamanho de um sachê de adoçante. Ela olhou para os lados, viu que o senhor estava distraído com o celular e o menino também estava olhando para a tela. Então, ela abriu o envelope e despejou o conteúdo no macarrão. Depois, mexeu rápido com o garfo para misturar. O silêncio que se seguiu era denso como neblina. Valentina abriu a boca, fechou, abriu de novo. Seu rosto estava vermelho de raiva, as narinas dilatadas. "Isso é mentira!" explodiu Valentina. "Mentira! Essa vadia está inventando tudo isso porque tem inveja de mim, porque eu tenho tudo o que ela nunca vai ter." "Eu não tenho inveja de ninguém", respondeu Isabela, e agora sua voz saiu mais firme, mais clara. "Eu só estou fazendo o que é certo. Uma criança pode estar em perigo." Rodrigo olhou para Valentina. Realmente olhou, como se a visse pela primeira vez. Havia algo na postura dela, na forma como suas mãos tremiam ligeiramente, na respiração acelerada, que despertou uma fagulha de desconfiança em seu peito. "Valentina", disse Rodrigo devagar, "mostra sua bolsa." "O quê?" Valentina recuou um passo. "Você está brincando comigo? Você vai acreditar nessa empregada, em vez de acreditar em mim?" "Mostra a bolsa", repetiu Rodrigo. Sua voz estava mais fria agora. "Se você não tem nada a lhe esconder, mostra a bolsa." Valentina olhou ao redor, procurando apoio, procurando uma saída. Os outros clientes observavam em silêncio absoluto. Uma mulher na mesa do canto segurava o celular levantado, claramente gravando tudo. Um homem de terno cinza ao lado da janela tinha os olhos arregalados, a boca entreaberta. "Eu não vou ser humilhada assim", disse Valentina, agarrando a bolsa contra o peito. "Não vou permitir que vocês me tratem como uma criminosa." "Então você se recusa a mostrar?" perguntou Rodrigo. Valentina deu mais um passo para trás. Seus saltos bateram contra o pé da cadeira e ela quase perdeu o equilíbrio. Rodrigo estendeu a mão para ajudá-la, mas ela se afastou bruscamente. "Eu não preciso provar nada para ninguém", disse Valentina. Sua voz saiu estridente. "Muito menos para uma garçonete qualquer que não sabe o lugar dela." Isabela sentiu a raiva pulsar em suas têmporas. Ela apertou os punhos ao lado do corpo, as unhas cravando nas palmas das mãos, mas manteve a voz calma quando respondeu. "Meu lugar é defender uma criança", disse Isabela, "e é exatamente isso que eu estou fazendo." Dona Carmen deu um passo à frente, colocando-se entre Isabela e Valentina. "Senhor Mendes", disse a gerente com a voz trêmula, "talvez seja melhor levarmos o prato para a análise. Podemos chamar as autoridades,
fazer uma investigação apropriada. Não precisamos transformar isso em um escândalo público. Escândalo público? Valentina soltou uma gargalhada sem humor. Isso já é um escândalo público. Olhe ao redor. Todo mundo está olhando. Todo mundo está gravando. Amanhã isso vai estar em todos os jornais, em todas as redes sociais. A noiva do Rodrigo Mendes acusada de envenenar o enteado. Ela virou-se para Rodrigo e agora havia lágrimas descendo por seu rosto perfeitamente maquiado. Rodrigo, por favor, implorou Valentina. Você me conhece, você sabe que eu jamais faria algo assim. Eu amo o Gabriel como se fosse meu próprio filho. Você sabe disso. Gabriel estava quieto em sua cadeira, observando tudo com olhos imensos. Ele segurava o guardanapo com tanta força que seus dedos estavam brancos. Rodrigo passou a mão pelo rosto. Ele parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos 5 minutos. Suas certezas estavam desmoronando, seu mundo virando de cabeça para baixo. Eu preciso ter certeza, disse Rodrigo finalmente. Gabriel é meu filho. Eu preciso ter certeza de que ele está seguro. Valentina deu um passo para trás, depois outro. Seu rosto estava transfigurado pela raiva e pelo desespero. Ela olhou para Isabela com um ódio tão intenso que a garçonete sentiu um calafrio descer pela espinha. Você vai pagar por isso, sussurrou Valentina. Eu juro que você vai pagar. Então, ela agarrou a bolsa, girou sobre os saltos e marchou em direção à saída. Seus passos ecoavam no silêncio do restaurante. Todos os olhos a seguiram até ela atravessar a porta e desaparecer na rua. Rodrigo permaneceu parado ao lado da mesa, olhando para o prato de macarrão como se ele contivesse todas as respostas do universo. Gabriel levantou-se devagar e agarrou a mão do pai. Pai, disse o menino com voz pequena, eu estou com medo. Rodrigo puxou o filho para um abraço apertado. Fechou os olhos, respirou fundo, tentou colocar ordem nos pensamentos que giravam caoticamente em sua mente. Quando finalmente soltou Gabriel, ele olhou para Isabela. Havia algo diferente em seus olhos agora. Não era raiva nem desconfiança. Era algo mais próximo de gratidão misturada com medo. Obrigado, disse Rodrigo baixinho. Se você realmente viu o que diz ter visto, obrigado por falar. Isabela assentiu, incapaz de formar palavras. Suas pernas tremiam. Sentia como se tivesse corrido uma maratona. Dona Carmen se aproximou da mesa, pegou o prato com cuidado e o segurou longe do corpo como se fosse uma bomba prestes a explodir. Vou guardar isso em um recipiente lacrado, disse a gerente. E vamos chamar as autoridades. Eles saberão o que fazer. Rodrigo assentiu. Ele puxou o celular do bolso, discou um número, esperou. Delegado Martins? Disse Rodrigo quando alguém atendeu do outro lado. Preciso que você venha até o restaurante Vila Real imediatamente. Temos uma situação. Enquanto Rodrigo explicava o ocorrido ao telefone, Isabela sentiu as pernas finalmente cederem. Ela se apoiou na cadeira mais próxima, a respiração saindo em rajadas curtas. Havia cruzado uma linha. Enfrentara uma das mulheres mais poderosas da cidade e agora não tinha como voltar atrás. As próximas horas revelariam se ela havia feito a coisa certa ou se havia acabado de destruir sua própria vida. 20 minutos depois, o delegado Martins cruzou a porta do restaurante com 2 policiais ao seu lado. Era um homem de estatura mediana, barriga saliente, pressionando contra a camisa do uniforme, cabelos ralos penteados cuidadosamente para disfarçar a calvície crescente. Seus olhos pequenos e astutos varreram o ambiente, captando cada detalhe, cada expressão, cada movimento. Rodrigo se levantou imediatamente e caminhou até ele. Os 2 homens se cumprimentaram com um aperto de mãos firme. Isabela observou da distância, ainda apoiada contra a parede próxima à entrada da cozinha. Suas pernas continuavam bambas, mas ela se recusava a sentar. Precisava estar de pé, alerta, pronta para qualquer coisa. Delegado, disse Rodrigo, mantendo a voz baixa, mas clara o suficiente para que Isabela conseguisse ouvir.
Obrigado por vir tão rápido. A situação é delicada. O delegado assentiu, tirando um pequeno caderno do bolso. Entendo, Rodrigo. Me explica o que aconteceu aqui. Rodrigo contou tudo desde o início. Sua voz era controlada, mas Isabela percebeu o tremor sutil em suas mãos quando ele apontou para o prato que agora estava lacrado dentro de um recipiente plástico sobre o balcão. Gabriel permanecia sentado à mesa, muito quieto, os olhos fixos no pai. Quando Rodrigo terminou, o delegado olhou para Isabela. Você é a garçonete que fez a acusação? Perguntou ele. Sim, senhor, respondeu Isabela, endireitando a postura. Meu nome é Isabela Ferreira. Trabalho aqui há 3 anos. E você tem certeza absoluta do que viu? Isabela engoliu em seco. O peso daquela pergunta era imenso. Uma palavra errada, uma hesitação, e tudo poderia desmoronar. Mas ela tinha visto com clareza. Tenho certeza, disse Isabela. Eu vi a senhora Valentina tirar um envelope pequeno da bolsa e despejar o conteúdo no prato do menino. Depois, ela mexeu rápido com o garfo para misturar. O delegado rabiscou algo no caderno. Um dos policiais ao seu lado começou a tirar fotos do prato lacrado, da mesa, do ambiente. E onde está a senhora Valentina agora? Perguntou o delegado. Ela saiu, respondeu Rodrigo. Depois que pedi para ela mostrar a bolsa, ela se recusou e foi embora. O delegado ergueu as sobrancelhas. Ela se recusou a mostrar a bolsa. Sim, disse que não ia ser humilhada e saiu. Interessante. O delegado escreveu mais algumas linhas. Vamos precisar levar o prato para análise laboratorial. E vou precisar que todos os presentes, no momento do incidente, fiquem disponíveis para depor. Dona Carmen se aproximou, as mãos entrelaçadas nervosamente. Delegado Martins, disse ela, a voz saindo trêmula. Isso vai afetar meu restaurante? Eu sempre mantive tudo dentro da lei. Nunca tive problema nenhum. Calma, Carmen, respondeu o delegado com um aceno de mão. Você não fez nada errado. Na verdade, sua funcionária pode ter evitado uma tragédia. Vamos investigar e descobrir a verdade. Isabela sentiu um pequeno alívio ao ouvir aquilo. Mas o alívio durou apenas alguns segundos antes de ser substituído por uma nova onda de ansiedade. E se estivesse errada? E se o que tinha visto fosse apenas um mal-entendido? Valentina poderia processar ela, destruir sua vida, cumprir todas aquelas ameaças sussurradas. O delegado se virou para Rodrigo novamente. Você conhece bem sua noiva? Rodrigo hesitou. Passou a mão pelos cabelos, desalinhando o penteado perfeito. Conheço há 2 anos, respondeu ele. Nos conhecemos em um evento beneficente. Ela é encantadora, inteligente, sofisticada. Nunca vi nenhum sinal de que pudesse fazer algo assim. E ela tem algum motivo para querer prejudicar seu filho? A pergunta pairou no ar como uma nuvem tóxica. Rodrigo abriu a boca, fechou, tentou encontrar palavras que fizessem sentido. Gabriel herdará metade de minha fortuna quando completar 21 anos, disse Rodrigo finalmente, a voz saindo mais baixa. A outra metade seria dividida entre minha esposa e obras de caridade. E se algo acontecesse com Gabriel antes disso? Rodrigo fechou os olhos. A implicação era horrível demais para considerar. A fortuna inteira iria para minha esposa. O silêncio que se seguiu era pesado. O delegado escreveu mais algumas linhas, depois guardou o caderno. Vamos investigar a fundo, disse ele. Por enquanto, sugiro que você mantenha distância de Valentina até termos mais respostas. E mantenha seu filho seguro. Rodrigo assentiu, a expressão sombria. Os policiais terminaram de fotografar a cena e recolheram o recipiente com o prato. O delegado se despediu e prometeu retornar assim que tivesse novidades do laboratório. Quando eles saíram, o restaurante permaneceu em um silêncio estranho.
Os poucos clientes que ainda estavam ali cochichavam entre si, lançando olhares furtivos para Rodrigo e Gabriel. Dona Carmen se aproximou de Isabela. Você fez a coisa certa, disse a gerente baixinho. Foi corajoso, mas também foi perigoso. Essa mulher tem poder, tem dinheiro, tem influência. Eu sei, respondeu Isabela. Sua voz saiu mais fraca do que gostaria. Você precisa tomar cuidado. Gente assim não esquece. Isabela assentiu. Sabia disso. Sabia que as próximas semanas, talvez meses, seriam difíceis. Mas quando olhou para Gabriel, ainda sentado à mesa ao lado do pai, viu apenas uma criança assustada que poderia ter sido envenenada se ela tivesse ficado calada. Rodrigo se levantou e caminhou até Isabela. Ele era muito mais alto que ela, e Isabela teve que erguer o queixo para encontrar seus olhos. Eu não sei se você salvou a vida do meu filho hoje, disse Rodrigo, mas eu sei que você se arriscou para protegê-lo, e por isso eu sou grato. Isabela não soube o que responder. Apenas assentiu. Se precisar de alguma coisa, continuou Rodrigo, tirando um cartão do bolso, qualquer coisa, me liga. Advogado, proteção, o que for. Isabela pegou o cartão com dedos trêmulos. Era pesado, elegante, com letras douradas em relevo. Obrigada, senhor. Rodrigo voltou para a mesa, pegou Gabriel pela mão e os dois saíram do restaurante. Isabela os observou pela janela, vendo o empresário abrir a porta de um carro preto reluzente e ajudar o filho a entrar. Antes de fechar a porta, Rodrigo olhou de volta para o restaurante, e seus olhos encontraram os de Isabela por um breve momento. Havia gratidão ali, mas também havia medo. O restaurante começou a esvaziar. Os clientes pagavam suas contas rapidamente e saíam, ansiosos para escapar da tensão que ainda pairava no ar. Dona Carmen fechou a porta principal e virou a placa para fechado. Vamos encerrar por hoje, disse ela. Todos precisamos processar o que aconteceu. Isabela foi para o vestiário trocar o uniforme. Suas mãos tremiam tanto que teve dificuldade para abrir o armário. Quando finalmente conseguiu tirar o avental e vestir sua roupa de sempre, sentou-se no banco e enterrou o rosto nas mãos. Havia feito a coisa certa. Tinha certeza disso. Mas a certeza não afastava o medo que crescia em seu peito como uma sombra. Valentina era rica, poderosa, conectada, conhecia as pessoas certas, tinha os recursos certos. Podia contratar advogados caros, investigadores particulares, podia fazer a vida de Isabela virar um inferno, e Isabela era apenas uma garçonete, uma mulher comum, sem recursos, sem conexões, sem proteção. Quando saiu do vestiário, Dona Carmen a esperava na porta. Quer que eu chame um táxi? Perguntou a gerente. Não precisa, respondeu Isabela. Eu pego o ônibus. Isabela, escuta. Dona Carmen segurou o braço dela. Você tem meu número. Se acontecer qualquer coisa mesmo, você me liga. Entendeu? Isabela assentiu, sentindo os olhos arderem com lágrimas que se recusava a deixar cair. Ela saiu para a rua. O sol já estava se pondo, tingindo o céu de laranja e roxo. O ar estava frio, mordendo sua pele através da blusa fina. Caminhou até o ponto de ônibus, sentou-se no banco de metal gelado e esperou. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Você cometeu o maior erro da sua vida. Eu vou fazer você se arrepender de ter nascido. Isabela sentiu o sangue gelar. Seus dedos tremeram segurando o celular. Olhou ao redor, mas a rua estava vazia. Algumas lojas fechando, carros passando, ninguém prestando atenção nela. Outra mensagem chegou. Você acha que pode me acusar e sair impune? Você não sabe com quem está mexendo. Vou destruir você e todos que você ama. O ônibus chegou. Isabela subiu com pernas bambas, passou o cartão, sentou-se no fundo. Segurou o celular com tanta força que seus dedos doíam.
Pensou em responder, em bloquear o número, em ligar para a polícia. Mas no final, apenas guardou o telefone na bolsa e fechou os olhos. Havia cruzado uma linha hoje e agora teria que enfrentar as consequências. Quando chegou em casa, sua mãe estava na cozinha preparando o jantar. O cheiro de feijão e arroz encheu as narinas de Isabela, trazendo uma pontinha de conforto. "Como foi o dia?" perguntou sua mãe, sem olhar para trás, ocupada mexendo a panela. Isabela não respondeu imediatamente. Como poderia explicar? Como poderia contar que talvez tivesse salvado a vida de uma criança, mas ao mesmo tempo destruído sua própria vida? Foi difícil, disse ela finalmente. Sua mãe se virou e algo na expressão de Isabela fez seus olhos se arregalarem. O que aconteceu? Isabela contou tudo, cada detalhe, cada palavra, cada olhar. Sua mãe ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais pálido. Quando Isabela terminou, sua mãe puxou uma cadeira e se sentou pesadamente. "Minha filha", disse ela, a voz trêmula, "você fez a coisa certa, mas também se colocou em perigo. Eu sei, essa mulher vai vir atrás de você. Gente com dinheiro e poder não aceita ser desafiada." "Eu sei, mãe." Sua mãe estendeu a mão e agarrou a de Isabela. "Mas eu também sei que criei você para fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando é perigoso." Isabela sentiu as lágrimas finalmente caírem. Ela apertou a mão da mãe, buscando força naquele toque. "Vamos passar por isso juntas", disse sua mãe. "Você não está sozinha." Isabela assentiu, limpando as lágrimas com a outra mão. Mas mesmo com o conforto das palavras da mãe, o medo continuava ali, enroscado em seu peito como uma cobra. Naquela noite, ela mal conseguiu dormir. Cada barulho a fazia pular. Cada sombra parecia uma ameaça. Seu celular vibrou várias vezes com novas mensagens do número desconhecido, cada uma mais ameaçadora que a anterior. "Amanhã você vai acordar e desejar ter ficado calada. Eu sei onde você mora, sei onde sua família mora. Isso só está começando." Isabela bloqueou o número, mas sabia que era inútil. Valentina podia conseguir quantos números novos quisesse. Podia contratar quantas pessoas quisesse para atormentar ela. Às 3 da manhã, Isabela estava sentada na cama, abraçando os joelhos contra o peito, quando ouviu um barulho lá fora. Um carro parando, passos na calçada, uma batida na porta. Seu coração disparou. Ela se levantou devagar, caminhou até a janela e espiou por entre as cortinas. Havia um carro preto parado em frente à casa. 2 homens de terno estavam na porta. Um deles bateu novamente, mais forte dessa vez. Isabela desceu as escadas o mais silenciosamente possível. Sua mãe já estava na sala, o rosto pálido, segurando o telefone. "Quem são eles?" sussurrou Isabela. "Não sei, mas vou ligar para a polícia." Antes que ela pudesse discar, uma voz veio de fora. "Isabela Ferreira, somos advogados da senhora Valentina Duarte. Precisamos falar com você, agora." Isabela trocou um olhar com sua mãe. O medo estava escrito no rosto de ambas. Mas também havia algo mais, uma determinação silenciosa que tinha sido passada de mãe para filha ao longo de gerações de mulheres que aprenderam a resistir. "Ligue para a polícia", sussurrou Isabela para a mãe. Depois, respirando fundo, ela caminhou até a porta. Não abriu. Apenas falou alto o suficiente para ser ouvida do outro lado. "São 3 horas da manhã. Vocês não têm direito de estar aqui a essa hora." Houve uma pausa. Então a voz respondeu mais suave agora, quase conciliadora. "Entendemos que é tarde, senhorita Ferreira, mas o assunto é urgente. Nossa cliente está disposta a chegar a um acordo generoso. Não queremos que isso vá adiante. Não queremos que você seja prejudicada." Isabela sentiu a raiva subir pela garganta como bile. "Prejudicada?" disse ela, aumentando o tom. "Sua cliente está me ameaçando desde que saí do restaurante. Está me mandando mensagens dizendo que vai destruir minha vida.
E agora vocês aparecem na minha casa no meio da noite? Isso é assédio, isso é intimidação. Outro silêncio. Ela ouviu os homens conversando baixo entre si. Então a voz voltou. Temos uma proposta. 50 mil reais em dinheiro. Tudo o que você precisa fazer é assinar um documento dizendo que estava enganada, que não viu o que pensou ter visto, que foi um mal-entendido. 50 mil reais. Era mais dinheiro do que Isabela via em 2 anos de trabalho. Poderia pagar as dívidas da mãe, consertar o telhado que vazava, comprar um carro usado, ter um pouco de segurança, mas também significaria deixar uma criança em perigo. Significaria permitir que Valentina saísse impune. Significaria quebrar a promessa que tinha feito a si mesma de nunca abaixar a cabeça. Não, disse Isabela. Sua voz saiu firme, clara, sem hesitação. Eu vi o que vi, e eu não vou mentir. 100 mil, disse a voz imediatamente. 100 mil reais, dinheiro vivo, amanhã mesmo, e você pode começar uma vida nova. Longe daqui, longe de todos esses problemas. Isabela fechou os olhos, sentiu a tentação puxando ela, sussurrando promessas de segurança e conforto. Mas então pensou no rosto de Gabriel, nos olhos assustados do menino, na forma como ele tinha agarrado a mão do pai. Podem oferecer 1 milhão que a resposta vai ser a mesma, disse Isabela. Eu não minto e não aceito suborno. Ouviu passos se afastando. O som de portas de carro abrindo e fechando. O motor ligando. O carro se afastando pela rua silenciosa. Isabela encostou a testa na porta, os joelhos quase cedendo. Sua mãe correu até ela e a abraçou. Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço, sussurrou a mãe no ouvido dela. Mas também estou com muito medo por você. Isabela se permitiu ficar ali por um momento, nos braços da mãe, deixando o medo e o cansaço lavar sobre ela como uma onda. Depois se afastou, limpou o rosto e endireitou a postura. Eu também estou com medo, admitiu. Mas fazer a coisa certa vale a pena, sempre vale. Elas voltaram para seus quartos, mas nenhuma das duas conseguiu dormir. Isabela ficou deitada olhando para o teto, o coração ainda martelando no peito, a mente girando em círculos. Quando o sol finalmente nasceu, ela se levantou exausta, mas determinada. Tomou um banho, vestiu-se e foi para a cozinha. Sua mãe já estava lá, preparando café. Não vai trabalhar hoje? Perguntou a mãe. Vou. A vida continua. Mas quando Isabela chegou ao ponto de ônibus, encontrou um grupo de jornalistas esperando. Câmeras, microfones, gravadores, eles se viraram todos ao mesmo tempo quando a viram. Isabela Ferreira? É verdade que você acusou Valentina Duarte de tentar envenenar o enteado? Por que faria uma acusação tão grave? Valentina está dizendo que você tem inveja dela e que inventou tudo. O que você tem a dizer? Isabela deu um passo para trás, esmagada pela parede de pessoas e equipamentos. Seu coração disparou. Não sabia o que dizer, como responder, como escapar daquela situação. Eu não posso falar sobre isso agora, conseguiu dizer. Mas as pessoas querem saber a verdade. Valentina está dando entrevistas dizendo que você é uma mentirosa. Ela disse que vai processar você por difamação e exige R$1 milhão de indenização. R$1 milhão. O número girou na cabeça de Isabela como um redemoinho. Era impossível. Ela nunca teria R$1 milhão. Valentina sabia disso. Era mais uma forma de pressão, mais uma tentativa de destruir ela. Eu vi o que vi, disse Isabela, forçando a voz a sair mais alta. E eu disse a verdade. Agora, por favor, me deixem passar. Ela empurrou através da multidão de jornalistas, ignorando as perguntas que continuavam sendo gritadas. Conseguiu entrar no ônibus antes que eles pudessem segui-la. O ônibus saiu, deixando os jornalistas para trás.
Isabela se sentou no fundo, tremendo. Viu alguns passageiros a reconhecendo, cochichando entre si. Uma mulher idosa se inclinou e sussurrou: "Você fez a coisa certa, moça. Não deixa essa gente rica te assustar." Isabela assentiu, sentindo lágrimas ardendo nos olhos. Mas também sentiu um pequeno fio de esperança. Não estava completamente sozinha. Havia pessoas que acreditavam nela. Quando chegou ao restaurante, encontrou Dona Carmen na porta com uma expressão sombria. "Isabela", disse a gerente, "precisamos conversar." O coração de Isabela afundou. Ela sabia o que vinha a seguir. "Você vai me demitir", disse Isabela. Não era uma pergunta. Dona Carmen suspirou, esfregando os olhos cansados. "Recebi ligações a manhã inteira. Clientes cancelando reservas, fornecedores ameaçando cortar contratos. Alguém postou avaliações negativas falsas online, dizendo que nosso restaurante serve comida contaminada. Minha reputação está sendo destruída. E você acha que me demitir vai resolver isso? Não sei, mas sei que não posso continuar assim. Tenho funcionários que dependem de mim. Tenho contas para pagar." Isabela sentiu a raiva fervendo no peito, mas também entendia. Dona Carmen não era má. Era apenas uma mulher tentando sobreviver em um mundo onde os ricos sempre vencem. "Então é isso?" perguntou Isabela. "Valentina conseguiu o que queria?" "Não estou dizendo que você mentiu", disse Dona Carmen rapidamente. "Acredito em você, mas não posso deixar meu negócio afundar." Isabela assentiu devagar. Sentia como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. "Quanto tempo?" "Até o final da semana. Vou pagar suas 2 últimas semanas como indenização. É o mínimo que posso fazer." Isabela se virou para sair, mas Dona Carmen a segurou pelo braço. "Isabela, eu sinto muito. De verdade, você é uma das melhores funcionárias que já tive. Mas estou sendo forçada a fazer isso." "Eu sei", disse Isabela. Sua voz saiu sem emoção. Estava cansada demais para sentir qualquer coisa além de um vazio profundo. Ela passou o resto do dia trabalhando em piloto automático, atendendo mesas, sorrindo mecanicamente, fazendo seu trabalho. Os outros funcionários a olhavam com uma mistura de pena e medo. Todos sabiam o que estava acontecendo. Todos sabiam que Isabela estava sendo sacrificada. No final do turno, quando estava guardando o avental no vestiário, seu celular tocou. Era um número que ela não reconhecia, mas dessa vez decidiu atender. Isabela Ferreira. Uma voz feminina, clara e profissional. "Sim. Meu nome é Adriana Costa. Sou repórter investigativa do Jornal da Cidade. Estou fazendo uma matéria sobre seu caso e gostaria de conversar com você." Isabela hesitou. Tinha visto o que acontecia quando a mídia se envolvia. As distorções, as manchetes sensacionalistas, as meias-verdades. "Não sei se quero falar com a imprensa", disse Isabela. "Entendo sua hesitação. Mas ouça, eu investiguei Valentina Duarte e descobri coisas interessantes. Coisas que você deveria saber." Isabela sentiu seu coração acelerar. "Que tipo de coisas?" "Prefiro não falar por telefone. Podemos nos encontrar? Amanhã, em algum lugar público?" Isabela pensou por um momento. Podia ser uma armadilha. Podia ser outra maneira de Valentina tentar manipulá-la. Mas também podia ser a única chance de descobrir a verdade completa. "Está bem", disse Isabela. "Onde?" Elas marcaram de se encontrar no dia seguinte em uma cafeteria do outro lado da cidade. Quando Isabela desligou, sentiu uma mistura estranha de esperança e apreensão. Naquela noite, enquanto voltava para casa no ônibus lotado, Isabela viu uma notícia passando no celular de um passageiro ao seu lado. A manchete dizia: "Valentina Duarte concede entrevista exclusiva. Sou vítima de uma garçonete invejosa que quer destruir minha vida." Isabela fechou os olhos e respirou fundo.
A batalha estava apenas começando. Quando chegou em casa, encontrou sua mãe na cozinha com uma expressão preocupada. "Chegou isso para você", disse a mãe, entregando um envelope grosso. Isabela abriu. Era uma intimação judicial. Valentina estava realmente processando ela. Pedia indenização por danos morais no valor de R$1 milhão, além de uma retratação pública completa. Isabela leu o documento inteiro, cada palavra parecendo um golpe no estômago. Quando terminou, colocou os papéis sobre a mesa e olhou para a mãe. "Ela vai me destruir", disse Isabela. Pela primeira vez, sua voz tremeu de verdade. "Eu não tenho como pagar um advogado. Não tenho como me defender. Ela vai ganhar e eu vou perder tudo." Sua mãe se aproximou e segurou o rosto dela entre as mãos. "Você fez o que era certo", disse a mãe com firmeza. "E quando a gente faz o que é certo, o universo conspira a nosso favor. Pode demorar, pode ser difícil, mas a justiça sempre vence no final." Isabela queria acreditar nisso. Queria acreditar que sua coragem não tinha sido em vão. Mas naquele momento, sentindo o peso da intimação em suas mãos, era difícil ter esperança. Naquela noite, antes de dormir, Isabela pegou o cartão que Rodrigo tinha dado a ela no restaurante. Ficou olhando para o nome gravado em letras douradas por um longo tempo. Então, tomando uma decisão, pegou o celular e digitou uma mensagem. "Senhor Mendes, aqui é Isabela Ferreira. Preciso de ajuda. Sua noiva está me processando e eu não tenho como me defender. O senhor ofereceu ajuda. Ainda está de pé?" Ela apertou enviar antes que pudesse mudar de ideia. Depois, ficou olhando para a tela, esperando. Os minutos passavam devagar. Então, quando ela já estava prestes a desistir e dormir, a resposta chegou. "Isabela, sinto muito pelo que você está passando. Sim, minha oferta ainda está de pé. Vou enviar meu advogado para falar com você amanhã. E tem mais uma coisa que você precisa saber. Os resultados do laboratório chegaram." Isabela segurou a respiração, os dedos tremendo sobre a tela. "E?" A resposta levou alguns segundos para chegar, mas quando veio, mudou tudo. Havia sonífero no macarrão, dose alta o suficiente para fazer uma criança dormir profundamente. Gabriel poderia ter morrido se tivesse comido tudo. Isabela deixou o celular cair no colo. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-lo. Ela tinha estado certa, tinha visto a verdade. Valentina realmente tinha tentado drogar Gabriel. Mas por quê? Qual era o plano final? A última mensagem de Rodrigo chegou. "Você salvou a vida do meu filho e eu vou garantir que Valentina pague por isso, mesmo que seja a última coisa que eu faça." Na manhã seguinte, Isabela acordou com uma determinação renovada. Os resultados do laboratório provavam que ela não estava louca, não tinha inventado nada. Valentina tinha realmente tentado drogar Gabriel. Agora era questão de provar a intenção e fazer justiça ser feita. Ela se arrumou com cuidado, escolhendo a roupa mais apresentável que tinha. Sabia que teria 2 encontros importantes naquele dia. Primeiro com a repórter Adriana Costa, depois com o advogado de Rodrigo. A cafeteria onde Adriana tinha marcado era pequena e discreta, escondida em uma rua tranquila, longe do centro movimentado. Isabela chegou alguns minutos adiantada e escolheu uma mesa no canto, de costas para a parede, de onde podia ver a porta. Adriana chegou exatamente no horário combinado. Era uma mulher na casa dos 40 anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo prático, óculos de armação fina, roupas simples, mas profissionais. Carregava uma pasta de couro gasta e um gravador digital. "Isabela?" perguntou ela, estendendo a mão. "Sim, Adriana." Elas se cumprimentaram e Adriana sentou-se à frente de Isabela. Pediu um café preto e esperou a garçonete se afastar antes de falar. "Obrigada por aceitar me encontrar", disse Adriana, tirando o gravador da pasta.
Posso gravar nossa conversa? Garanto que nada será publicado sem sua autorização. Isabela hesitou, depois assentiu. Adriana ligou o gravador e o colocou sobre a mesa. Então, começou a repórter, conte-me sua versão dos fatos, desde o início. Isabela contou tudo, cada detalhe que conseguia lembrar. Adriana ouvia em silêncio, fazendo anotações ocasionais, mas principalmente apenas prestando atenção com uma intensidade que fazia Isabela sentir que suas palavras realmente importavam. Quando Isabela terminou, Adriana desligou o gravador e se inclinou para a frente. Agora deixa eu te contar o que descobri sobre Valentina Duarte, disse Adriana, baixando a voz. Ela não é quem diz ser. Isabela sentiu um arrepio descer pela espinha. Como assim? Valentina Duarte é um nome falso, ou melhor, é um nome que ela adotou há 3 anos. Antes disso, ela se chamava Valéria Costa e tinha uma ficha criminal. Isabela arregalou os olhos. Que tipo de ficha? Adriana tirou uma pasta da bolsa e a abriu, revelando documentos, fotos, artigos impressos. Há 7 anos, Valéria Costa trabalhou como cuidadora de um senhor idoso chamado Antônio Silveira. Ele era viúvo, rico, sem filhos. 3 meses depois que Valéria começou a trabalhar para ele, Antônio mudou seu testamento, deixando metade de sua fortuna para ela. 2 meses depois disso, ele morreu. Isabela sentiu o estômago revirar. Como ele morreu? Oficialmente, ataque cardíaco. Mas a família suspeitou e contratou investigadores particulares. Encontraram evidências de que Valéria estava administrando medicamentos não prescritos ao senhor Antônio. Mas antes que pudessem apresentar as provas em tribunal, Valéria desapareceu. Levou o dinheiro da herança e sumiu. Adriana virou uma página, mostrando uma foto antiga. Era Valentina, mas com cabelos mais escuros e óculos. O rosto era o mesmo, mas havia algo diferente na expressão, algo mais duro, mais calculado. A família do senhor Antônio tentou processá-la, mas ela tinha se protegido bem. Usou documentos falsos, abriu contas em paraísos fiscais. Quando finalmente conseguiram rastreá-la, ela já tinha mudado de nome e de aparência. Isabela sentia a cabeça girando. Tudo fazia sentido agora. O plano de Valentina não era apenas drogar Gabriel. Era mais complexo, mais sinistro. Ela queria a fortuna de Rodrigo, disse Isabela devagar, as peças se encaixando. Se algo acontecesse com Gabriel, toda a herança iria para a esposa, para ela. Exatamente, confirmou Adriana. E pelo que pesquisei sobre a rotina deles, Gabriel frequentemente viajava com o pai. Viagens de negócios, férias em lugares remotos. Se ele morresse durante uma dessas viagens, longe de hospitais, sem testemunhas, poderia facilmente ser passado como acidente ou doença súbita. Isabela sentiu náusea subir pela garganta. Pensar que tinha estado tão perto de uma assassina, que tinha olhado nos olhos dela, que tinha sido ameaçada por ela. «Por que você não levou isso para a polícia?» perguntou Isabela. «Já levei», respondeu Adriana. «Mas não é tão simples. Muitas das provas são circunstanciais. Precisamos de algo mais concreto para conseguir uma condenação. E é aí que você entra». «Eu?» «Você é a única testemunha ocular. Você viu Valentina colocando o sonífero na comida de Gabriel. Seu testemunho, combinado com os resultados do laboratório e o histórico dela, pode ser suficiente para colocá-la atrás das grades». Isabela sentiu o peso daquela responsabilidade cair sobre seus ombros como uma pedra. «Mas ela está me processando. Está dizendo que eu menti, que eu inventei tudo. Está usando o dinheiro e o poder dela para me destruir. Eu sei. E é por isso que precisamos contra-atacar. Quero publicar uma matéria expondo quem Valentina realmente é, mostrando seu passado, suas mentiras, seu plano, mas preciso da sua permissão,
porque isso vai trazer ainda mais atenção para você. Vai ser uma batalha pública. Isabela ficou em silêncio por um longo momento. Pensou em sua mãe, em sua vida simples, em como tudo tinha se complicado em apenas alguns dias. Mas também pensou em Gabriel, em Antônio Silveira, em quantas outras vítimas poderia haver se Valentina não fosse parada. Faça a matéria, disse Isabela finalmente. Conte a verdade, mesmo que isso me custe tudo. Adriana sorriu e havia respeito genuíno em seus olhos. Você é corajosa, Isabela, mais do que muita gente que conheci. Elas conversaram por mais alguns minutos, acertando detalhes. Adriana prometeu que a matéria sairia no dia seguinte, na edição impressa e online. Seria manchete principal. Quando Isabela saiu da cafeteria, sentiu-se simultaneamente mais leve e mais pesada. Mais leve porque finalmente havia um plano, uma forma de lutar de volta. Mais pesada porque sabia que as próximas semanas seriam as mais difíceis de sua vida. Ela foi direto para o escritório do advogado de Rodrigo. O prédio era alto, moderno, todo de vidro reluzente. O tipo de lugar onde Isabela nunca tinha entrado antes. Sentiu-se pequena e deslocada no saguão luxuoso, com seu piso de mármore e decoração minimalista. Mas a recepcionista